Vamos lá, para encerrar aqui, 1 Coríntios 12, verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, tá? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ou seja, igreja, pessoal, não tem essa de nacionalidade. É judeu, é grego e etc. O que vai definir se você é igreja ou não, não é se você vai para o culto, é o seu comportamento, não é a sua nacionalidade e não é a sua religião, é o seu comportamento. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo. Nem por isso deixará de ser corpo. E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo. Nem por isso deixará de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? É aquilo que eu falo, pessoal, principalmente as pessoas que têm um dom de visão. Tem gente que tem um dom de visão. Só que essas pessoas acham que ela tendo o dom de visão, elas vão ter o dom da palavra. Tem gente que tem o dom de previsão, mas não sabe nada da Bíblia. E acha que Deus vai mostrar para ela se a interpretação da Bíblia dela estiver errada. Não, são dons diferentes. As pessoas, ao invés de se complementarem, olha, bacana o dom dele, as pessoas parecem que têm inveja umas das outras, sabe? E não respeitam. Que nem eu tenho um dom para ensinar. Agora, eu não tenho um dom de previsão. A pessoa que tem um dom de previsão, eu admiro, respeito. Só que ela, será que ela vai ter o mesmo respeito por mim? Porque provavelmente ela já vai ter as suas próprias convicções. E se eu ensinar para ela que a convicção dela está errada, será que ela vai aceitar? Ou ela vai se ensoberbecer, mas eu tenho o dom de visão. Se eu tivesse errado, Deus ia me mostrar. É isso que acontece, infelizmente. Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Por quê, pessoal? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu não tenho dom, não tenho nada, tal. Mas você é necessário porque você está auxiliando a pessoa que tem um dom a exercer o seu papel. E com o tempo você vai desenvolver. Porque tem gente que fala, nossa, eu não sei nada. Calma. E a outra pessoa que é útil, você está sendo útil para outra pessoa, porque ela está te ensinando, à medida que ela vai te ensinando, ela também vai aprendendo com você. E você vai desenvolvendo. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. E é isso que está faltando. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O que nós não vemos hoje. Infelizmente, pessoal, a igreja ela virou um SUS. Você vê toda a responsabilidade em cima de uma pessoa, seja um padre, seja um pastor, e os outros parecem pacientes. As pessoas não querem responsabilidades, elas só querem ser atendidas como se ali fosse um hospital e querem prosperidade, querem uma vida boa. Agora vê se a pessoa quer ter responsabilidade, vê se ela quer ser útil para outras pessoas. Não quer, porque ela quer ser servida. É por isso que não cresce. Você vê pessoas que têm 30, 40 anos dentro de uma congregação e não sabem nada. Entendeu? Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente seus membros.
E uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Claro que não, pessoal. É para a igreja ela se completar. Aí ele fala aqui, mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Aí depois ele vai falar da questão do amor, tá? Que é o que está faltando nos dias de hoje. O que a gente mais vê é pessoas ali que não querem compromisso com nada e depositam toda a sua responsabilidade na mão de terceiros. Por isso que não cresce, por isso que ninguém faz novos discípulos, as pessoas estão acomodadas. Esse texto de Coríntios, pessoal, é claro, igreja é vários membros e a pessoa individual é apenas um membro desse corpo. Conclusão, igreja não é salão, não é pessoa solo, não é de exclusividade estrangeira, nem israelita, são pessoas e um grupo de pessoas. E igreja, ela já existia desde a Bíblia hebraica, que começou com Israel. E o mistério que as cartas de Paulo falam não é a igreja, o mistério é os estrangeiros enxertados na igreja.